Oi pessoal, sou o professor Otton e essa aula é sobre DNS, tradução iterativa de um nome com DIG. O roteiro da nossa apresentação conta com uma introdução sobre o DNS, um pouco da ferramenta DIG e o ponto principal, que é o exemplo da tradução DNS com o DIG. Nós precisamos, antes de iniciar a nossa aula, entender como as conexões DNS ocorrem. O cliente DNS está embutido na maioria das aplicações e ele chama-se resolver. Se nós traduzirmos literalmente, isso é algo como resolvedor ou tradutor. Para que a tradução ocorra, o host precisa conhecer pelo menos um servidor DNS. Nos sistemas operacionais Linux e Unix, uma lista desses servidores fica no arquivo /etc/resolve.conf. Logo após a palavra-chave name server, fica o endereço IP de cada um dos servidores DNS. Normalmente, informam-se 2 a 4 servidores DNS nesse arquivo que podem ser utilizados por todos os clientes DNS do host. Isso é tarefa administrativa, portanto só root pode fazê-la. Já no Windows, isso é uma das propriedades do protocolo TCP/IP de uma placa de rede. No Windows, 2 servidores DNS são tipicamente informados, esse é o máximo, o primário e o secundário. Tanto em Windows quanto em Linux ou Unix, caso a pesquisa do resolver falhe no servidor primário, o secundário é consultado. No caso do Linux e Unix, que podem contar com mais servidores, o terciário, o quaternário e assim por diante são consultados nessa ordem. Mas aí, caso todos falhem, logicamente não há tradução. Então, não é possível acessar a internet através de nomes, o que não impossibilita o acesso à internet, apenas as traduções. Em outras palavras, ainda é possível acessar qualquer local através do endereço IP, desde que você o conheça ou a aplicação o conheça. A comunicação do cliente DNS com o servidor ocorre na porta 53. As mensagens DNS, que são menores que 512 bytes, são transportadas por UDP. Pelas características do UDP, elas podem ser perdidas. Já as mensagens com tamanho superior a 512 bytes utilizam TCP. Então, neste caso, mensagens maiores que 512 bytes são garantidas chegarem. Vejam aí na figura. Do lado esquerdo nós temos o cliente, chamado resolver. A comunicação ocorre do cliente para o servidor na seta superior, através da porta 53 como padrão. Do lado direito nós temos o servidor DNS e a porta de resposta, que conforme os RFC deve ser sempre maior que 1023, pois as portas de 0 até 1023 são reservadas para protocolos padronizados. A ferramenta DIG é um software muito interessante para que a gente possa verificar as configurações do DNS. No caso do Linux ou do Unix, ela é uma ferramenta nativa. Já no Windows, ela deve ser instalada, pois o Windows ainda usa o obsoleto NSLookup. Essa ferramenta pode ser baixada no endereço http://members.show.ca/nicolas.fong/dig/. Ela deve ser utilizada no terminal ou no prompt no MS-DOS, no caso do Windows. Eis uma figura apresentando o exemplo do uso do DIG. Se nós simplesmente formos para a linha de comando e digitarmos DIG, é comum que a resposta sem parâmetros sejam os 13 servidores raiz. Que tal nós vermos isso na prática? Então estamos aqui no terminal, vamos digitar DIG e Enter. E eis a resposta, os 13 servidores raiz. Vamos voltar para os slides. Notem que a resposta do terminal foi um pouco diferente da resposta que temos nesta figura. Mas vamos analisar a resposta desta figura. Nesta resposta nós temos algumas seções. Temos um cabeçalho lá no início, logo após o DIG. Vejam aqui nós temos um cabeçalho. Abaixo do cabeçalho temos a Question Section, que é a seção que contém a consulta que foi feita na linha de comando do DIG. Nesse caso não houve consulta, porque nós não usamos parâmetros na linha de comando. E a Answer Section, que mostra as respostas à consulta que foi realizada. Logo após a Answer Section, que tem aqui os 13 servidores raiz, nós temos um Additional Section, que no caso do terminal não veio na consulta DIG, porque
estes endereços IP provavelmente já estão em cache. Na Additional Section, nós temos o endereço IP para cada nome de servidor raiz. Vejam que os servidores raiz vão de A a M. Mais abaixo nós temos o tempo da pesquisa, está aqui o Query Time, 145 milissegundos. Qual servidor foi pesquisado? Na porta 53, está aqui, 200.221.11.100. A data da pesquisa e o tamanho da mensagem recebida, 512 bytes. Para fazermos agora uma tradução de verdade, vamos utilizar o endereço IP do nome, que é o servidor web do Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, onde eu ensinei e estudei em 1999. Basta digitar dig, seguido do nome que você quer traduzir, no caso www.inf.thz.ch, e eis a resposta do dig que eu obtive. Temos um cabeçalho apontado aqui pela seta marrom. A seção de pergunta, nesse caso, ocorre. Vejam que é www.inf.thz.ch. Mais adiante, in e a, porque in é padrão para nomes da internet, e a porque a nossa pergunta é um registro de pergunta. Na seção de resposta, que está em verde a seta, veja o www.inf.th.ch, 3.491. Isso aí é o tempo que esta tradução ficará em cache. Ele diz que é internet e é um CNAME, quer dizer, tanto faz você dizer www.inf.thch quanto este nome que está depois do CNAME, ou www.prod.http-only.thz.ch. Mas, uma linha abaixo, nós temos que o www.prod.http-only.thz.ch também deve ficar no cache por 3.491 segundos, e o endereço IP está mais adiante, é o 129.132.19.217, que é exatamente o endereço IP que foi respondido pelo servidor DNS, ou o endereço IP de www.inf.thz.ch. Nas duas seções em azul, a Authority Section, traduzindo para seção de autoridade, e Additional Section, ou seção adicional, na seção de autoridade estão os 3 servidores DNS do ethz.ch e na seção adicional estão os endereços IP de 2 desses servidores. Essa consulta toda, lá em cinza, vejam a seta cinza, demorou 64 milissegundos e veio do meu servidor 200.221.11.100 na porta 53. Mensagem tem um tamanho de 234 bytes. Certamente foi transportada por UDP. Agora vamos fazer diferente. Vamos agir como se fôssemos o servidor DNS que recebe as solicitações do host que quer traduzir o www.inf.thz.ch. Observem a figura. O host que tem o cliente DNS nos consulta e pergunta qual é o endereço IP de www.inf.thz.ch. Então nós somos o servidor DNS local. Nós não temos cache, vamos considerar isso. Então, como não temos cache, precisamos perguntar ao topo da hierarquia do DNS, a qualquer um dos servidores raiz. A consulta a um servidor raiz com dig é bastante simples. Basta saber o endereço de um dos servidores raiz, e isso a gente já descobriu quando fez o dig sem parâmetros. E ao invés de fazer dig e o nome, nós faremos dig, o nome, arroba o endereço IP do servidor raiz. Vejam na figura a resposta a este comando. Em marrom está lá o cabeçalho, dizendo que nós temos uma consulta. Atenção a isso, 0 respostas. Servidores raiz não traduzem. Temos 7 respostas de autoridade e 13 adicionais. O servidor raiz nos informará qual é o servidor de domínio de topo, ou TLD, para a Suíça, cujo código de país é CH. Vamos ver isso na prática. Mais uma vez aqui no terminal do Unix, digitaremos dig www.inf.thz.ch arroba endereço IP de um dos servidores raiz. Ao pressionarmos Enter, nós estamos consultando um servidor raiz para saber como ele traduzirá esse endereço. O servidor raiz não traduz esse endereço.
Rolarei a tela um pouco para vocês verem aqui o início do comando. Aqui estamos. Não temos resposta, está aqui, bem grifado, answer igual a 0. Mas temos 7 respostas de autoridade com 13 adicionais. Vamos para a autoridade. Na seção de autoridade, temos aqui 7 servidores TLD responsáveis pela Suíça. Eles devem ficar no cache por 172.800 segundos. E na seção adicional, para cada servidor, nós temos endereços IP na versão 4, como esse que eu estou aqui grifando, e endereços IP na versão 6, como este aqui que eu estou grifando. A diferença entre os dois é a designação do A ou de 4 As para informar que é o endereço IP, no caso de um só A na versão 4 e de 4 As na versão 6. Essa consulta demorou 147 milissegundos e vejam que o servidor não é mais o meu, mas um servidor raiz na porta 53. O tamanho da mensagem, 429 bytes. Vamos voltar para os slides. Obtida a resposta do servidor raiz, que é o que nós vemos aqui na figura com esse número 3, nós agora podemos pesquisar o servidor DNS TLD da Suíça sobre o endereço para ver o que é que ele nos diz. A consulta com o DIG é feita da mesma forma que fizemos lá com raiz, mas mudando o endereço IP. Então, nós selecionamos um dos endereços que o servidor raiz nos deu como endereço DNS TLD e utilizamos no arroba lá do DIG. Então agora, vejam na figura que está dig www.inf.thz.ch arroba 130.59.180. A resposta está aí com as nossas setas coloridas. Não há ainda tradução. Vejam que há mais uma vez uma seção de autoridade, um adicional, e o servidor TLD da Suíça nos informou o servidor DNS do ETHZ, que provavelmente será o que fará a tradução. Vamos ver isso na prática. Mais uma vez estamos aqui no terminal, limparei a tela para facilitar a visualização. Dig www.inf.ethz.ch arroba um dos servidores TLD da Suíça. E aí ele nos responde com mais uma seção de autoridade e os endereços IP dos servidores DNS do ETHZ. Vamos voltar para os slides. Como ainda não houve tradução, então nós precisamos de um desses servidores de DNS para perguntá-lo. Então está aqui, o servidor DNS TLD da Suíça nos informou o servidor do ETHZ e nós precisamos agora consultar o servidor do ETHZ. Consultar esse servidor com DIG, mesma coisa. DIG www.inf.thz.ch arroba um dos endereços que o TLD da Suíça nos deu como servidor DNS do ETHZ. No nosso caso, 129.132.98.8. Ora, como o servidor DNS do ETHZ é próprio, é privado lá do ETHZ, então esse sim faz tradução, ele é final, ele está numa das folhas da árvore grande que é a hierarquia do DNS. A seção Answer existe, está em verde. Vejam lá que a tradução eu já fiz no início dessa apresentação. Nós estamos para 129.132.19.217. Vamos ver essa tradução na prática. De novo, no terminal, dig www.inf.ethzch arroba servidor DNS do ETHZ. Este sabe nos responder. Eis aqui o endereço IP que nós queremos na seção Answer. 129.132.19.217. Vamos voltar para o slide. Agora, com o servidor DNS nos respondendo com o endereço 129.132.19.217, nós podemos informar o host que este é o endereço que ele deve acessar, ao invés de www.inf.thz.ch. Desta forma, o host acessa esse endereço através do IP e não do nome simbólico. Espero que vocês tenham compreendido o funcionamento do DNS e aprendido a utilizar a ferramenta DIG, que é de extrema importância na administração de uma rede. Vejo vocês na próxima aula.